Olá, hoje eu vou falar a respeito da reunião, né, na união ali, do Moro com o Bolsonaro no final do debate entre Lula e Bolsonaro, né? E como que isso fez com que a terceira via entrasse em ebulição, né? Literalmente eles ficaram revoltadíssimos com isso, né? Óbvio que a esquerda também ficou revoltada, mas a terceira via praticamente teve surtos psicóticos e eles estão malucos com isso, né? Eu tô falando, meu Deus, o Moro traiu tudo, o Moro traiu a terceira via, não sei o quê. Bom, eles estão esquecendo de um fato muito importante. O Moro, ele se juntou com a terceira via, com o MBL, com o Nando Moura, traindo sim o presidente Bolsonaro de uma forma covarde durante um dos períodos mais nebulosos de qualquer governo, né? Uma pandemia que teve que fechar tudo porque governadores decidiram assim e o presidente não teve praticamente poder nenhum sobre isso, mesmo ele não concordando. Nós vimos um Sérgio Moro traindo e depois ele foi se juntar com o MBL. E você sabe o que aconteceu, o MBL foi fazer turismo sexual na Ucrânia, disfarçado lá com uma questão social, é aquilo. Político, quando vai fazer essas ações aí beneficentes, né, ações aí para ajudar, vocês sempre desconfiam. Político, primeiramente, realmente já para se questionar. Mas aí quando o cara vai para a Ucrânia, zona de guerra, dizer que vai fazer ações positivas, né? E depois vaza um áudio daquele do Arthur Duval, é porque realmente a questão não foi bem assim, né? O próprio Arthur Duval tinha dito no áudio que ele não esperava, não perdia por esperar para poder voltar para a Ucrânia, né? Em situação de guerra, lembrem-se disso, né? Um país em situação de guerra. Isso acabou com o Sérgio Moro. O Sérgio Moro ele não é um cara muito popular. Eu acho que desde o início, botar o Moro como presidente da República foi um erro grotesco. Primeiramente porque ele não tem força em algumas zonas do país. Ele é um cara muito forte, sim, ali no sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, porque ele é daquelas regiões. E ele é um cara que significou muito para essas regiões. Lembrem-se que ele ficou conhecido como ali o operador da República de Curitiba, né? Ele ficou ali sendo reconhecido ali como operador da República de Curitiba, o herói da República de Curitiba, né? Então isso fez com que ele crescesse muito em visibilidade, mas ele não é amado, gente. O Moro, ele não é amado, ele não tem ele não tem um discurso muito bom. Ele realmente não sabe falar muito bem, mas é aquilo. Você não necessariamente para ganhar uma eleição você precisa falar bem. Lembrando que o Geraldo Alckmin nunca falou bem e disputou uma eleição presidencial. Foi um total fracasso, ele perdeu votos perdeu votos no segundo turno em relação ao que ele tinha no primeiro turno, porém, nós temos que lembrar que o Alckmin foi eleito governador de São Paulo diversas vezes. Eu acho que o Moro fez a estratégia correta em tentar abdicar, sim, de concorrer a um cargo ali pela presidência, de concorrer ao cargo de presidente da República, e ele acertou, ele concorreu a senador do Paraná, onde o estado que ele é mais famoso, e ele reduziu o seu discurso anti-bolsonarista. É aquilo que eu digo. O MBL comete o erro grotesco de se tornar a oposição pela oposição. Primeiro que você se opor ao Bolsonaro é uma coisa do que você se opor por conta dele. Você pode até apontar coisas erradas que ele faz no governo, beleza. A crítica é válida. A questão é a crítica pela crítica. O que é crítica pela crítica? Você criticar ele de todas as formas. E o Moro estava indo nesse ponto. O Moro estava indo por esse ponto e ele percebeu que isso não está fortalecendo. O próprio Ciro Gomes também começou a criticar muito o Lula e ele derreteu. Não derreteu? Ó, depois do debate eleitoral deste domingo, o presidente e candidato à reeleição Bolsonaro afirmou que a Operação Lava Jato pode voltar a ser uma realidade no país.
ele declarou que o ex-juiz Sérgio Moro, eleito senador pelo Paraná, foi um dos responsáveis pelo ressurgimento do Brasil. Ele, Moro, é um dos responsáveis pelo surgimento e ressurgimento do Brasil naquela época. Perdemos um pouco com a volta do Lula interferindo em vários setores, mas acredito que a Lava Jato volte a ser uma realidade num futuro próximo para o bem do nosso Brasil, disse em entrevista a jornalistas. A questão é aquilo, política, esse povo aí do MBL, esse povo do Nando Moura, política tem um pouco a ver sim, ainda mais no momento atual, com alianças. Se você se isola, você vai acabar provavelmente igual o Arthur Duval. Não vai ter aliado nenhum e ninguém vai querer se aliar com você porque você é um traíra que na primeira oportunidade vai dar as costas. Né? A gente sabe como é que o MBL funciona, é um antro de traíras, né? É um antro de pessoas que querem poder. Eles mesmos recentemente admitiram que estão frustrados porque pelo envolvimento deles ali no impeachment da Dilma, eles acharam que eles deveriam estar ali na presidência da República. Eles deveriam ali ter um presidente da República. Porém, é aquilo. Esse povo, essas pessoas, eles esquecem que o Brasil é um país dividido. Tem esquerdistas radicais muito fortes, tanto é que o Boulos foi eleito deputado federal, gente. Isso é uma coisa muito grave. E o Boulos cresceu muito em força não por causa do Bolsonaro. Ele cresceu porque a esquerda no Brasil é forte, sempre foi forte. E o Boulos, com esse discursinho dele, cara, conquista muita gente. E é esse o grande problema do MBL. O MBL ainda não entendeu que a gente está numa guerra política, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O Moro parece que está começando a perceber isso e está indo nessa ideia. Apesar dele ter ali algumas divergências com o Bolsonaro, o que é mais importante? O fortalecimento do pensamento ali, talvez. Eu não acredito que ele realmente seja de direita, mas no caminho, sim, de se opor às medidas malucas da esquerda, né, de aumentar o Estado. A gente sabe que, apesar de tudo, o Moro, nesse sentido, ele tem dito sim, ele tem falado sim a favor de uma redução do Estado. Muita gente fala, mas o Moro traiu, é verdade. Agora talvez ele realmente tenha percebido que ele fez uma cagada muito grande. O PSDB morreu, a gente sabe que o PSDB morreu. E ele talvez esteja tentando ali recuperar um espaço que ele realmente viu que ele mesmo foi traído, né, pelo MBL, a confiança que ele depositou toda no MBL. Ele já não era muito forte, ele já tinha problemas ali, que ele não ia conseguir conquistar votos em certas regiões do Brasil, gente, isso é um fato, né? Ele não é um cara muito popular, ele é muito popular no sul do Brasil, mas o Brasil não é só o sul do Brasil. O Brasil tem diversas regiões que ele não conseguiria atingir, né? A gente fala que realmente no Nordeste é muito difícil o Moro conseguir alguma coisa, né? Então o cara, para ser presidente, ele precisa ser popular em várias regiões, e ele não é popular em várias regiões. É muito popular no Sul, talvez ali em São Paulo. Até foi bom que ele não concorreu por São Paulo, que provavelmente ia perder, né? Então, para ele, realmente, a escolha dele, eu sempre achei isso. Mas por que por São Paulo e não por Paraná? Pô, o cara é operador da República de Curitiba, né? Enfim, nesse atual momento é bom ter aliados como Deltan Dallagnol, Sérgio Moro. A gente sabe que, de uma forma ou de outra, ficar em cima do muro agora, como o MBL tem feito, não vai fazer nada de positivo para o movimento. A gente sabe que o MBL tem se mostrado muito sedento pelo poder e não pela questão da liberdade. A questão do Bolsonaro, e muita gente acabou conquistando muita confiança nele, é porque realmente ele não, apesar dos defeitos do Paulo Guedes, ele não tirou o Paulo Guedes, ele manteve o Paulo Guedes lá dentro e vai continuar com o Paulo Guedes lá dentro. O Lula não tem nem ministro da economia que ele quer apontar. O Lula só fala em criar mais ministérios. O Lula não fala em redução do Estado, muito pelo contrário, ele fala em aumento massivo do Estado, ele fala que vai sim fazer uma política responsável de aumento do Estado, ou seja, ele vai aumentar o Estado e os impostos. Então, é melhor vocês começarem, se vocês realmente
querem votar nulo e qualquer um é a mesma coisa, qualquer um dos dois é a mesma coisa, então você começa a querer a pagar mais impostos, tá? Porque o Lula, a política econômica aí da esquerda do Lula é justamente nesse sentido, aumentar o gasto estatal e aumentar os impostos, né? A gente sabe que aí o Lula mente porque os combustíveis caíram de preço, por quê? Porque teve uma diminuição no ICMS que deveria acabar, e esse ICMS deveria acabar juntamente com o IPVA, ia baratear muito os custos de vida do povo, mas é lógico, eles não querem isso, eles muito pelo contrário, eles querem um Estado forte, impostos altos, e é muito diferente a diminuição dos combustíveis que foi feito pelo Bolsonaro e pela Dilma. A Dilma, ela diminuiu os impostos na canetada. O Bolsonaro a Dilma diminuiu o valor dos combustíveis na canetada. O Bolsonaro está diminuindo os impostos e aí sim o dinheiro que ia para o Estado está ficando na mão da população. Eu sou da teoria que fala assim, que imposto é roubo. Então tudo que é tirado do Estado é maravilhoso. Mas o Estado, cara, o Estado tem que fazer uma política econômica mais sustentável. Não adianta querer, não, vamos gastar com tudo. Corte o próprio Estado, o Estado que corte gastos. E aí vem, obviamente, o MBL, vem o Nando Moura, e esses caras, eles vêm fazendo vídeos aí falando de subsídio do ICMS. Não existe subsídio do ICMS, isso é diminuição dos impostos. Mas eles são favoráveis a imposto. O MBL, o Nando Moura, esses caras são favoráveis a impostos. Então eles vão continuar falando essa falácia por um montão de tempo, né? E a gente sabe que, na verdade, o que foi feito foi uma diminuição dos impostos e, com isso, sim, você que pagava por um combustível muito alto, agora está pagando por um combustível mais barato. Um preço justo, né? Também teve a queda do combustível, do preço do petróleo, agora está subindo um pouco, provavelmente vai ser reajustado. Isso é muito importante, não ter canetada, não ter diminuição no valor pela canetada. Não, vamos abaixar o valor dos combustíveis pela campanha. Então aí no fim das contas o rombo vai para as empresas. Aí fala, mas o rombo vai para os estados. Os estados têm que controlar os gastos, é simples. Parar de fazer propaganda ali com, enfim, parar de gastar com coisas inúteis que não tem que gastar, entendeu? E isso aqui sinaliza justamente esse sentido. A aproximação de Moro ao Bolsonaro, de novo, é ele realmente reconhecendo que ele estava errado quando se aliou ao MBL. Porque o MBL são pessoas sedentas por poder. O Moro, ele quer poder, lógico, mas ele está vendo que não adianta ele ficar brigando com o Bolsonaro. Ele tem que tentar auxiliar em algumas situações para depois um dia ele chegar lá e alcançar o poder, ser um sucessor. O Boulos faz isso. O Boulos, ele é um cara que faz esse tipo de coisa. Ele nunca ataca o Lula. Vocês podem perceber isso. Ele nunca ataca o Lula. Porque ele sabe que no futuro próximo ele pode ser sucessor do Lula e do PT. Então ele está sendo paciente. O Ciro Gomes não foi paciente, e derreteram ele, né? Então, isso aí, na verdade, é uma lição, óbvio. A pessoa fala, mas política é tudo ruim, política é tudo ruim. Então não entre na política, né? A política é assim, se você não quer adentrar na política, se você não quer jogar o jogo político, não adentre na política. Não, você vai acabar igual o Arthur Duval, né? Lógico, ele fez a cagada dele também, né? Mas eu mandei para um áudio privado. Pô, um grupo de futebol, era um grupo, não era uma conversa privada entre uma outra pessoa. Ele nem sabe quem vazou. Então é isso. O MBL e o Nando Moura certamente ficaram totalmente pé da vida, mas quem traiu quem primeiro foi o MBL. Né? O MBL, com esse comportamento de querer fazer caridade em guerra e na verdade não tinha nada a ver com isso, terminou por realmente acabar com toda a esperança ali de uma campanha presidencial do Sérgio Moro. Isso foi bom, claro, para a direita bolsonarista, foi perfeito, porque tirou um cara ali que estava tentando roubar votos do Bolsonaro, né? Ao invés disso, o que eles deveriam ter feito? Tentado pegar votos da esquerda ou de pessoas ali do centrão que estavam indecisas.
esses caras não fazem política certa e tomaram realmente um capote nessas eleições agora que teve aí de primeiro turno. Isso é muito mostrado. Kim Kataguiri teve uma redução muito grande de votos em comparação com o que ele teve em 2018, e o laranja do MBL, e o laranja do Arthur Duval sequer foi eleito, né? Então é isso, curtam o meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, comentem aqui embaixo. E o de sempre.